Língua que Mas Valéria, vamos falar disso então. Como que te pega essa notícia da guerra? Era uma coisa esperada? Já vinha... Quem é russo já estava meio que esperando isso ou foi inesperado como foi para todo mundo? Não, as pessoas... É porque antes dessa situação, dessa guerra começar, né? Eu já fiquei acompanhando as notícias, muitas pessoas me perguntavam. Qual que era o contexto que você estava vendo antes disso? Assim, tem muitos lados, né? Eu vi que, né, vocês já convidaram algumas pessoas para falar sobre isso, né? As pessoas que... Geopolítica, essas coisas. Eu super concordo que tem vários lados. Que eles colocam a situação toda. Agora, eu queria saber, vindo de uma Rússia, né? Sua família, apesar de você estar aqui desde 2014, você está acompanhando tudo, sua família fala. Eu viajo lá. O Putin, quem é esse cara? Quem é o Putin para um russo? Qual é não agora, esquece agora, mas como que era o Putin? É um cara que realmente as pessoas confiavam, que ele ajudou, e aí ele foi ficando mais, sei lá, mais louco ou querendo mais poder? Como que esse cara aparece na política? Não, então, em geral, o que eu vejo, né, como uma russa, assim, porque... Eu, de fato, assim, eu gosto de pesquisar as coisas, eu gosto de ver, né, que as pessoas falam, porque você é russa, você fala desse jeito. Não, eu acompanho várias fontes, né, em várias línguas. E, como eu já falei, a época 90 na Rússia foi muito difícil. Foi a época de transição. Foi época terrível. Quebrando, inflação alta, a máfia russa dominando. Muito difícil, muito difícil para as pessoas. Então, Putin chegou nessa época para a Rússia, né? Ele se tornou presidente, né, nos anos 2000, e ele, de fato, assim... Qual que era o discurso dele, assim? Era de reconstrução. De reconstrução, de estabilidade e tal. E as pessoas, principalmente a geração da minha mãe, né, imagina, você vive estável, né? Tudo bem, você não tem muita coisa, mas você está estável. Aí, de repente, a sua vida vira de cabeça para baixo, tudo, assim, um caos muito difícil. E minha mãe conta as coisas muito difíceis dos anos 90. Assim, muita criminalidade. Naquela época, todos os russos começaram a colocar portas de ferro. Até hoje a gente tem... Não tinha antes disso. Não, as pessoas falavam que nem fechava a porta. Começou a colocar portão, começou interfone, arma essas também. Coisas, tudo. Sim, muitas pessoas começaram a ter arma, e aí, né, jogo de poder, máfia, essas coisas, era uma coisa complicada. E aí ele chegou justamente para meio que dar estabilidade, devolver estabilidade, e de fato, eu acredito que ele conseguiu. Porque hoje em dia, na questão de criminalidade, né, porque as pessoas, às vezes eu falo que a Rússia é um país seguro, as pessoas começam a falar, claro, e para o LGBT, claro, e para a mulher. Eu não sei, na questão de questões? Criminalidade. Mas essas questões, como que são? Essas questões, comparando com o Brasil, obviamente, são questões bem mais complicadas. Mas o cara pode se declarar gay lá ou tem que ser mais contido? Não. Infelizmente, a gente tem ainda... A Rússia é um país muito conservador, sempre foi. E mais machista, você acha ou não? Mais machista, não sei. Mas aqui... porque aqui, por exemplo, tem mais leis que protegem a mulher. Tem a Lei da Penha, né, que protege mais mulher. Lá, eu não sei se os homens são mais machistas na Rússia, de fato, ou é porque lá tem menos proteção. Entendi. Entende? Eles se sentem mais seguros de fazer uma coisa. Sim, porque o que a gente escuta aqui também tem casos horrorosos. Claro. Mas aqui tem mais proteção. Entendi. Então, assim, as pessoas, quando começam a falar que a Rússia é um país seguro, principalmente nesse momento... Seguro é de você poder andar na rua na noite. Né? A questão de criminalidade, toda vez que eu vou para a Rússia, eu filmo na rua, com telefone, não acontece nada. Saio à noite, ando na madrugada na rua, escuro, e não acontece nada. Não posso dizer que não acontece nada, né? Obviamente, sempre tem algum tipo de crime, né? Mas isso é algo que em outros países tem, né? É difícil você achar um país, tipo, 100% seguro, sem criminalidade. Não existe. Então, assim, mas lá é muito tranquilo. Você pega o telefone, filma o que você quiser, tira foto onde você quiser, você não precisa ficar... Isso também me custou muito para aprender aqui, né? No Rio de Janeiro, assim. Agora eu ando assim... Não dá pra sacar um celular e ficar de boa, né? Você tem que estar sempre olhando. Eu já paguei com 3 telefones. Você perdeu 3? Sério? Você perdeu... Mas tipo de... Você deu... Não, a pessoa pegou e saiu correndo de bicicleta.
Eu tenho histórias... pessoas dizem que eu tenho que escrever Putin, é o seguinte, aconteceu com ela, mas, é uma coisa que acontece com todo mundo. Não é porque ela é russa, não é nada contra os russos, né? Deixar claro, porque se ele tá assistindo isso, ele de repente fica puto e vem aqui... Ficar Putin, né? Ah, não, você não fez esse trocadilho, cara. Você não fez. Foi mais forte do que eu. Assume um pouquinho aí, por favor. Aí vai ficar 10 minutos em silêncio. Então, entendendo o contexto isso, o Putin realmente ele traz mais segurança, traz um pouco mais de instabilidade e ele vai ganhando mais poder com isso. Ele vai cada vez ampliando o poder dele. Aí quando você ganha estabilidade, né? Quando o país ganha estabilidade, as pessoas que viveram lá nos anos 90, elas sabem que a estabilidade é a coisa muito importante para sua vida. Então, assim, pode ser que você não ganha rio de dinheiro, né? Pode ser que você tenha vida mais, sei lá, mais simples, mas é tranquilo. Né? Tipo, você não precisa ficar preocupado que amanhã você vai acordar e não vai poder comprar coisa porque chegou hiperinflação, ou sei lá, porque alguém chegou com arma e atirou. Não, as pessoas gostaram, né, do que ele fez justamente por causa disso, porque ele deu mais estabilidade para o país. E isso é algo que a gente não pode tirar dele, assim, por mais que, né, quem apoia não apoia, mas é algo que de fato ele fez. Ele fez. E ele é uma pessoa muito forte, né, e muito diplomática. Nesse momento, né, é questionável isso, mas diplomática em que sentido? Quando ele fala, assim, ele sabe, você sente... ele é um bom orador, ele é muito bom com as palavras e convence as pessoas. Muito, ele fala, assim, com total tranquilidade, com total, assim, tipo... segurança que faz você acreditar no que ele fala. Entendi. Então, assim, ele é uma pessoa muito inteligente. O que ele está fazendo agora... Não, a gente vamos chegar mas antes assim, disso, então, e as liberdades eram totais, ou tinha restrição antes? Esquece a guerra agora, a época que você viveu lá. Então, assim, eu acredito que internet, por quando exemplo. você chega no poder e todo mundo gosta de você, tranquilo. Né? Todo mundo gosta. Tá dando tudo certo. Tá dando tudo certo. Aí você deixa pessoas falarem e fazerem o que quiser, né? Porque é bom, todo mundo te apoia. Agora, quando ele começou a ficar, né? Porque ele ficou 8 anos no poder, depois ele saiu porque ele não podia ficar mais, né? Aí ele colocou Medvedev no lugar dele, que era primeiro-ministro, aí trocou e virou presidente, aí Putin virou primeiro-ministro. Né? Ou seja, trocaram as posições. Só que o Medvedev era total... Era o marionete dele. Marionete Quem mandava mesmo era ele? Com certeza, com certeza. E aí, assim que ele passou 4 anos, de novo, Putin entrou no poder porque ele podia, né? Por voto? Sim, mas assim, a questão até que no Brasil, né, depois das últimas eleições, muita gente fala que porque hacker russo fez não sei o que, por isso que a gente tem esse presidente hoje. Porque os Estados Unidos se intrometeu, por isso que a gente tem esse presidente hoje. Se até que no Brasil, com a democracia é questionável, então na Rússia, quando a gente fala que não tem total democracia, é mais questionável ainda. Só que a gente vai saber a verdade? Provavelmente não. Mas eu acredito que muitas pessoas, de fato, gostavam dele, principalmente as pessoas da geração da minha mãe, da geração da minha avó, porque, de fato, sofreram, sabem como que é sofrer e apoiavam ele, né? Porque, de fato, ele trouxe estabilidade para a Rússia. Mas com o tempo, né, quando ele começou a ficar muitos e muitos anos no poder, e depois ele mudou a Constituição, né, porque antigamente você podia ficar só 4 e 4. Agora você pode ficar 6 e 6. E aí, teoricamente, ele pode ficar no poder ainda muitos e muitos anos. Então, assim, é algo que as pessoas começaram a questionar. Tipo, a gente agora tem o quê? Czar, de novo, imperador? E as pessoas mais jovens, na minha geração, e mais jovens, que já não assistem tanto TV, que já assistem YouTube e outras redes sociais, aí começaram meio que questionar, tipo, para onde a gente está indo? Aí começaram essas coisas de 2014, né, Crimeia e tal, e muitas pessoas começaram a questionar, né, qual política que ele está fazendo, se ele de fato faz coisa boa para a Rússia ou não. E aí as pessoas começaram a ficar meio incontentes, aí começaram a aparecer alguns protestos. Só que os protestos, assim, não organizados, assim, tipo, protestos são contra a lei. Tipo, assim, se você não fez protesto, tipo... Se você fez protesto não autorizado, é contra a lei. É? Não pode fazer protesto não autorizado. E quem vai autorizar quem vai autorizar o protesto contra o presidente? Ninguém. Então, assim,
as pessoas começaram, né, cada vez ficar mais preocupadas. As pessoas começaram a ir para a rua cada vez mais. E sendo abafados. Exatamente. E aí quando começou, né, aquela tipo onda, de revolta, né? Aí começou a fechar cada vez mais. Começaram a ficar restringindo, assim, as coisas. Nos últimos anos, alguns canais, alguns jornais que não eram alinhados com o governo passaram a ser considerados agentes internacionais, e eles têm a obrigação de escrever isso. É mesmo? Sim. Quando você vê um canal que não é autorizado pelo governo, tá lá. Esse canal é considerado pelo governo russo como um agente internacional. Tem a obrigação de escrever isso. O quê? Então, assim, todos os canais que não falavam, né, falavam contra, que apoiavam esses movimentos, começaram a ser questionados e começaram, né, cada vez. Então, assim, não é uma coisa assim de que a gente escolheu ele e a gente parou de ter acesso. As pessoas falam, mas vocês russos que escolheram ele. Não, o cara não, ele não vai se revelar logo de cara. Quando a gente escolheu ele tinha outro discurso, né? Ele tinha outras coisas. Então ele foi, aos pouquinhos, foi tirando liberdade, foi criando uma proteção para ele não sair do poder. E no fim das contas, se a gente olhar para a história da Rússia, quando que a Rússia tinha democracia? A gente tinha imperador, czar, depois a gente passou na Revolução, a gente foi para a ditadura, basicamente, né? E depois, caos dos anos 90, foi o único momento que a gente tinha uma democracia, mas era um caos total. E a gente entrou de novo muitos anos de poder. No autoritarismo, né? Uma democracia mais autoritária, exatamente, né? Exatamente. Então, assim, o único momento possível que os russos têm de imaginação como seria a democracia, anos 90. Nossa. Então, assim, as pessoas têm medo, né? Tem medo. E nessa situação